As micro e pequenas empresas representam cerca de 30% do produto interno bruto brasileiro, de acordo com os últimos dados do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas. Já dados do CAGED apontam que são elas as maiores geradoras de emprego do país, criando o equivalente ao dobro de vagas das médias e grandes empresas durante a pandemia. Para falar sobre esse segmento, eu converso agora com Eduardo Diogo, que é diretor financeiro do Sebrae Nacional. Eduardo, seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Otimista. Muito obrigado, Natália. Eu queria que a gente começasse essa conversa com uma leitura de cenário das micro e pequenas empresas durante a pandemia. Desafio grande, né? As micro e pequenas empresas, obviamente, pelas características que são relacionadas a ela, sempre uma dificuldade maior de caixa, dificuldade maior do ponto de vista de gestão, até da própria separação do empreendedor com o dinheiro da própria empresa. Então, foi um desafio muito grande para que essas empresas superassem esse momento. Obviamente, algumas ficaram no meio do caminho, outras estão, né, nessa dificuldade e outras viveram o lado oposto, né? Ou seja, a atividade econômica fez com que, diante da pandemia, na verdade, tivesse ali um desenvolvimento maior delas. Então, assim, foi um momento de reflexão muito grande. Eu acho que todos nós, inclusive do ponto de vista tanto pessoal como profissional, empresarial, vivemos esse momento de reflexão. E as empresas, do ponto de vista das micro e pequenas empresas, até para a gente sair muito do que se falava antes de plano de negócios, né, a expressão em inglês que se usa muito business plan, para efetivamente um modelo de negócios. Porque, como eu mencionei há pouco, en passant, muitos negócios não existem mais no modelo com que eles foram idealizados preternamente. A gente já se deparou com isso ao longo da vida, do ponto de vista, vamos dizer assim, mais macro, do ponto de vista da economia, do ponto de vista do mundo empresarial. Talvez o exemplo mais clássico seja a própria Kodak. Tanto que nos Estados Unidos existe muito essa expressão, né, de Kodak Moment. O Kodak Moment é um momento em que as pessoas, o mundo empresarial, não identificou a mudança que o mercado estava fazendo e aí foi atropelado por esse próprio mercado. Quando eu falo da Kodak, eu estou me referindo, obviamente, à opção da Kodak de não entrar para as máquinas digitais fácil, o lucro que ela tinha exageradamente maravilhoso do ponto de vista de vender filmes para máquinas fotográficas. Em 2020, o Brasil abriu recorde de novas empresas. Foram 3,36 milhões, de acordo com o Ministério da Economia. Os setores que predominam são vestuário, promoção de vendas, serviços de beleza e alimentação para consumo domiciliar. São segmentos em que predominam muito as micro e pequenas e os MEIs. A gente pode avaliar isso como sendo aquilo que a gente chama de empreendedorismo por necessidade? Sim, o Brasil, ele efetivamente tem um alto índice de empreendedorismo comparado com as economias mundiais e você está correta. Infelizmente, o índice por oportunidade, o empreendedorismo por oportunidade, ele é menor do que o por necessidade, né? Então, o famoso se vira nos 30, né? Então, o brasileiro tem que ali buscar a sua maneira inovadora, né, de buscar efetivamente se defender das necessidades do dia a dia. Então, o nosso objetivo, do ponto de vista do Sebrae, é que essa atividade empreendedora, seja ela por oportunidade ou por necessidade, que ela seja cada vez mais qualificada. Então, a gente, de todas as maneiras, de todos os 28 Sebrais, né, nós somos 28 Sebrais no Brasil inteiro que compõem o sistema Sebrae, é o Sebrae Nacional e 27 Sebrais em cada um dos estados. O nosso objetivo é cada vez mais estar próximo desse empreendedor para fazer com que a sua atividade empresarial seja cada vez mais pautada na qualificação, né, e, portanto, isso aí aumentar o êxito dessa atividade empresária. A gente está falando, por exemplo, de CLTs que viraram MEIs. Acho que tem uma coisa positiva que a gente pode tirar daí, que é a formalização, né? Porque essas pessoas poderiam se manter na informalidade, não ter um CNPJ, não se registrar. Essa opção pela formalização, ela está mais presente hoje? Sim, isso é uma outra vertente também que ela é bastante importante, né? Tanto do ponto de vista também para poder garantir, né, questões, por exemplo, ligadas à previdência, né? A formalização leva a essa possibilidade, que é muito importante também para o empreendedor. Nós temos, Natália, no Brasil, que é o nosso público-alvo do Sebrae, que são os empreendedores, as empreendedoras brasileiras que faturam até 4,8 milhões de reais por ano. Nós temos 17,3 milhões que efetivamente são o nosso público-alvo. E desses, nós temos aproximadamente quase 11 milhões que são os MEIs, conforme você muito bem mencionou.
A desburocratização tem que impacto nesses números? A desburocratização, eu entendo que ela vai ter sempre um impacto gigantesco em qualquer que seja a atividade, né? Só para você ter uma ideia, quando foi no final do ano de 2019, estava no primeiro ano da nossa gestão, né? A nossa gestão no Sebrae começou em abril de 2019, vai até janeiro de 2023, nós fizemos um processo de revogaço no final de 2019 e nós cancelamos 15 instruções normativas que regulavam o sistema inteiro. Nós identificamos 15 instruções normativas que o sistema podia viver sem as mesmas, né? Então, assim, o processo de desburocratização, ele é um processo que ele é literalmente, diretamente ligado a uma maior eficiência, né? Então, é cada vez mais importante a gente poder trazer isso para a administração pública. Obviamente, o Sebrae não é uma administração pública clássica, que divide-se da administração pública direta e da administração pública indireta, não é nenhuma das duas, é um serviço social autônomo, mas é uma organização que, no âmbito do serviço social autônomo, presta um serviço aos 17,3 milhões, como eu mencionei, de empreendedores brasileiros, nosso público-alvo, mas, acima de tudo, é uma instituição, o Sebrae, a serviço do Brasil. Tem um dado que eu acho que ano passado o Brasil atingiu o recorde, aliás, o menor tempo para abertura de empresa, que foi um pouco mais de 2 dias, foi um menor patamar histórico. O que o Sebrae diz? Como é que o Sebrae incentiva essa formalização? Olha, isso aí também, você está trazendo essa pauta e também me dá um gancho para poder abordar questões, por exemplo, do fechar. Hoje a gente já está muito bem no abrir, né, as empresas. Mas quando o empresário ele quer fechar uma empresa, por qualquer que seja a razão, a situação é bem mais complexa. E também, a gente ainda não tem muito aqui no Brasil, que a gente quer cada vez mais, quer desenvolver essa cultura de valorizar as pessoas que tiveram experiências e mesmo as experiências que não foram as mais exitosas do ponto de vista do empreendimento, né? As pessoas que, entre aspas, quebram no Brasil, às vezes têm um olhar por parte da grande maioria que não é um olhar muito positivo. Quando na cultura americana, por exemplo, você ter tentado 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, não ter dado certo, a interpretação de quem vai muitas vezes investir numa iniciativa sua é dizer o seguinte: pô, esse cara já tentou 6 vezes, não deu certo, a chance que ele tem agora é muito maior de dar certo. Por quê? Porque ele já passou por uma série de experiências, ele já cometeu uma série de erros que ele não vai ter a tendência, pelo menos, de cometer novamente, né? Então, todas essas questões têm a ver com a questão que você levanta da desburocratização, da rapidez para poder abrir as empresas. Nós tivemos agora o marco das startups, né? Aliás, o marco das startups, que foi muito bem relatado e presidido a comissão especial por uma dupla campeã de deputados federais, o deputado João Roma Neto, o deputado Vinícius Poit, João Roma Neto da Bahia, o deputado Vinícius Poit de São Paulo, fizeram um trabalho belíssimo, o que vai aí dentro desse grande objetivo da gente cada vez mais fazer aí a consolidação de um cenário que seja cada vez mais propício para o desenvolvimento da atividade econômica no Brasil. Eu ia abordar as startups e a inovação um pouco mais à frente, mas vou pegar o seu gancho aí. Quando a gente fala de micro e pequena empresa, eu acho que ainda fica muito aquela ideia do negócio tradicional, que é justamente a manicure, a senhorinha que vende comida. Mas as startups também estão dentro desse segmento e são elas que movem a inovação no país, né? Inclusive o Sebrae e o Ministério da Economia anunciaram 44 milhões para o programa Inovativa e eu queria saber como é que as startups podem ter acesso a esse recurso, como é que o Sebrae pode ajudar esses negócios inovadores? Olha, a gente tem tentado ajudar de todas as maneiras, né? Com aporte de recursos, né? Com parcerias, como por exemplo com o Google, com o Facebook, essas empresas que são icônicas do ponto de vista de tecnologia, para poder abrir cada vez mais esse espaço. E eu vou dizer mais, Natália, a gente pode fazer, acima de tudo, pelo que a gente ainda não fez. Porque muito mais do que valorizar o que a gente está fazendo, eu entendo que quando a gente está numa atividade pública, a gente tem que ter a obrigatória humildade da gente entender que tem muito mais que a gente poderia fazer e a gente ainda não está fazendo. Então a gente tem que escutar mais os empreendedores, escutar todos os setores da sociedade civil organizada, para que a gente possa cumprir cada vez melhor a nossa função. Então, as startups têm um papel fundamental no país e ali você mencionou novamente uma palavra-chave, que é a inovação. E aí você me permite dizer o seguinte: a inovação
fora todas as outras frentes que ela é fundamental, eu diria que talvez um dos aspectos maiores que a gente precisa inovar no Brasil é para aumentar a nossa produtividade. Eu digo muito que, para mim, a produtividade da empresa, ela rima com a prosperidade da nação. Então, nós temos hoje, em números redondos, em torno de 24% da produtividade do trabalhador americano. Então, isso significa, meus caros amigas e amigos, em palavras muito rápidas, assim, um profissional no Brasil, em média, ele leva 4 horas para fazer um trabalho que um profissional americano faz em 1 hora. Então, isso é muito complicado. Como é que a gente vai concluir? Aí, às vezes, eu escuto e tem cabeças brilhantes de amicíssimos meus que defendem muito que a gente tem que focar na exportação, aumentar o índice de exportação, que é absolutamente um traço da micro e pequena empresa. Mas como é que a gente vai colocar um empreendedor micro e pequeno para poder se competir no cenário global se a gente não conseguiu nem ainda ter um nível de produtividade que seja razoavelmente comparativo? É você querer demais da pessoa, no meu humilde entender. Então, eu entendo que esse desafio da produtividade é algo que a gente deve estar cada vez mais trazendo para a pauta, onde vocês, todos da imprensa, uma pessoa qualificada como você, tem sempre esse papel de poder ajudar todos nós a fazer com que a gente possa discutir cada vez mais como a gente pode fazer esse aumento da produtividade das empresas brasileiras. Quais são os caminhos para isso? O caminho, no meu humilde entender, começa pela qualificação, né? Quando eu falo de qualificação, eu entendo que tem 2 componentes macros. Primeiro, a qualificação no sentido mesmo técnico, de estudo, profissional, mesmo ali do preparo, vamos dizer assim, um termo acadêmico, mas o pré-acadêmico também, do ponto de vista técnico. E eu entendo que a outra vertente é de soft skills, né? Porque tem um componente que vai para além desse preparo acadêmico ou técnico que eu falei, que é o componente psicológico de todos nós, né? A forma com que nós reagimos, a forma com que nós efetivamente lidamos com situações. Uma mesma situação, a Natália reage de uma maneira, o Eduardo reage de outra, o outro reage de outra maneira. E a gente se entender, a gente desenvolver essas nossas habilidades, a gente desenvolver aspectos que são absolutamente fundamentais desse componente psicológico que marca e que determina a postura desse profissional que vai estar aqui depois que ele efetivamente agrega todo esse estudo, essa parte acadêmica. Então, no meu entender, são esses 2 campos. Eu entendo que, gente, é o início e o final de tudo, né? Nós somos humanos, então nós temos que ser cada vez mais humanos, né? Hoje se fala muito, né? Se a pessoa está imune, né, na imunização e tudo, mas eu acho que além da imunidade, que é fundamental, a gente tem que aumentar a humanidade de todos nós. Então, eu acho que isso é uma questão que é muito importante para a gente. Essa sua resposta nos remete lá à base de tudo, que é a educação. A gente está formando pessoas para esse novo mundo, para esse futuro e para esse Brasil que a gente quer? Essa formação está adequada? Eu acho que qualquer que seja o agente público que disser que está adequada, eu acho que ele deve repensar a sua atividade de agente público. Porque o agente público, por si mesmo, deve ser aquela pessoa que está constantemente insatisfeita com o trabalho que ele está realizando, não no sentido de ser uma pessoa pessimista. Aliás, o nome otimista é extremamente oportuno e eu acho extremamente feliz essa escolha, mas sim no sentido de entender que ele pode e tem a obrigação de fazer cada vez mais, né? Então, a tendência, normalmente, é a gente jogar louro em cima das ações que a gente está fazendo, mas ali tudo bem. A gente tem que identificar, tem que dar o mérito a quem de devido, mas acima de tudo é entender que a gente pode e tem a obrigação de fazer cada vez mais, né? Então, Natália, a educação é o início, né? Começa tudo com as pessoas e eu entendo que o nosso país, por mais que a gente tenha áreas, né? Você tem ali, vamos dizer assim, silos, que você tem uma educação pública, por exemplo. Eu digo da pública porque ela na verdade, é que transforma, né? A educação privada é um percentual muito pequeno.
mas você tem silos de êxito, como o próprio estado do Ceará, né, a prefeitura de Sobral, meu amigo prefeito Ivo Gomes, irmão do meu amigo senador Cid Gomes, que efetivamente um trabalho belíssimo, o governador Cid fez aqui, o prefeito Ivo fez e tem feito em Sobral. Mas esses silos, eles efetivamente não conseguem impactar a nossa nação. E o desafio que a gente tem de país, o desafio que a gente tem de nação, entendo eu que é a coisa mais importante que todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, deveríamos estar discutindo. E eu acho que isso está longe de estar na pauta de interesse nacional. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e fica aí que a gente volta já já.